qual é a melhor forma do diabético tipo 2 e do pré-diabético se alimentar para ter o controle glicêmico. Eu sou Carla Cristina, nutricionista, trabalho com diabético tipo 2 e pré-diabético. Se você está interessado neste tema, neste assunto, é porque você é um diabético tipo 2 ou um pré-diabético, não é mesmo? E provavelmente está com a sua glicose alterada. Se você tem interesse nesse conteúdo, em saber mais sobre o controle glicêmico, ativa o sininho para receber sempre notificações de quando tem conteúdo no canal. Me segue aqui no YouTube, me segue nas minhas redes sociais para ficar por dentro sobre a alimentação e controle glicêmico. E é claro, deixa o seu joinha, deixa o seu like, porque assim eu vou saber que você está gostando do que eu estou falando. Mas vamos ao que interessa. É lógico que a alimentação ela é necessária e fundamental que o diabético e o pré-diabético tenham a adesão para se ter o controle glicêmico, para fazer parte do tratamento do controle glicêmico. Isso não tem como discutir. Só que temos tantas opções e tantos profissionais, colegas de profissão e médicos, entre outros, falando o que deve, o que não deve, qual que é o melhor, qual que não é, que você realmente está perdido. O que você deve fazer? E é claro, você já tentou, não é mesmo? Você já fez. Você já seguiu até mesmo o que funcionou para sua amiga, para um familiar seu que é diabético, já tomou chá, já tentou afinar o sangue, porque eu sei que você tem essa prática ou tinha essa prática, mas que infelizmente não teve o resultado e está novamente buscando qual é a melhor forma de se alimentar e ter o controle glicêmico. E se eu te falar que a melhor forma para se ter o controle glicêmico não é excluindo o carboidrato, você acredita? Pois é, muito foi falado, colocado o carboidrato como o vilão, como o maior problema do açúcar elevado na corrente sanguínea. Isso causou um terrorismo nas pessoas e principalmente nos diabéticos. Sendo que o carboidrato, ele não é somente fonte de glicose. Ele tem vitaminas, minerais, fibras, porque o nosso corpo, ele não é só uma molécula, só um alimento que vai fornecer o que a gente precisa. O nosso corpo, ele é formado por um conjunto. Nós precisamos de vitaminas, de minerais, de proteínas, de fibras, de gordura, para que todo esse conjunto trabalhe. E quando tem a falta, acontece um desequilíbrio, e ele se chama desequilíbrio metabólico. Então, quando ocorreu o problema do descontrole glicêmico, do seu descontrole glicêmico, aconteceu um desequilíbrio metabólico, seja ele por questões genéticas, seja devido à idade, pela má alimentação ou pelo sedentarismo. Mas nós precisamos fazer o quê? Organizar, fazer com que essa rota metabólica volte a funcionar. E de que forma, qual é a melhor forma que deve ser feita? Ingerindo todos os grupos de alimentos. Então, a melhor forma para o diabético tipo 2 ter o controle glicêmico é consumir todos os grupos sem exclusão. Mas é claro que tem que ter cuidado com a quantidade do carboidrato. Isso é um fato e ele não tem como ser contestado. Ele tem que ser seguido. Temos que reduzir a quantidade do carboidrato. Nós precisamos sair desta inércia e começar a se movimentar, começar a fazer exercício. Se tem a parte genética, tem que trabalhar um pouco mais, tem que se policiar
Por quê? Porque 50% aí já é da genética. Os outros 50% é do estilo de vida. Tem como a gente driblar? Tem. Tem como a gente organizar mesmo tendo essa genética contra? Tem. E é através da alimentação e atividade física. E como que começamos a organizar a parte metabólica? Ingerindo todos os grupos, não deixando faltar nutrientes, fazendo rodízio dos alimentos com bastante cor, bem colorido, para ter um maior número de rotatividade dos nutrientes para que ocorra o equilíbrio metabólico. Mas se você ainda tem um pouco de dúvida e fica com o pé atrás, porque se sem comer o carboidrato a sua glicose eleva, imagina comendo carboidrato. Mas aí a questão é outra. A questão é que quando fica sem comer o carboidrato, quem produz uma molécula de glicose é o fígado. Primeiro ele vai gastando as reservas que ele tem, que é o glicogênio. Quando acaba essa reserva, ele produz uma nova molécula de glicose. Então, ficar muito tempo sem comer, ficar sem carboidrato, não vai ser eficiente para ter o controle glicêmico. Por quê? Porque nós temos um órgão responsável em manter essa glicose dentro do nosso corpo. Muitas vezes, vem o seu desânimo daí, porque você já mudou tanto a sua alimentação, já excluiu tanto da sua alimentação e o resultado que você deseja não tem. Agora é hora de você realmente voltar a comer aos pouquinhos, com segurança. Como eu sempre falo, comer carboidrato com segurança. Não tem problema. Você vai restabelecer a sua saúde. Muitos diabéticos que eu atendo, eu coloco eles dentro da contagem de carboidrato. E a reação que eles têm é surpreendente. Como que eu consigo comer carboidrato? Como que eu consigo não ultrapassar a quantidade segura de carboidrato e mesmo assim a glicose baixar? É lógico, eu devo dizer que a alimentação faz a função da alimentação. Ela não faz a função, por exemplo, de uma atividade física, que é importante também para o controle glicêmico. Então, se você está controlando somente com a alimentação, ela vai fazer a função dela até aquele ponto. E vai baixar a sua glicose e vai estabilizar. A partir daquele ponto, você precisa colocar um exercício para acelerar, para motivar o corpo e organizar essas glicose, esses valores que estão alterados. Então é uma combinação, mas que a alimentação, ela já vai fazer parte, ela já vai te ajudar a dar um up de energia para você ter ânimo de fazer algo a mais, vai. E ela é fundamental, ela é a base, é onde ela começa. Esse era o tema que eu queria trazer para você hoje, para você refletir. Que da forma que você está fazendo, provavelmente não está deixando você satisfeito, mas que existe sim um outro método, uma outra forma de você controlar a sua glicose comendo carboidrato com uma quantidade segura durante o dia. E que eu chamo de método carbo fácil. É um método onde você tem uma meta de carboidrato diária e distribui ao longo do dia, sem ultrapassar e sem ter picos glicêmicos. É uma forma onde se aproxima mais da forma que você se alimentava antes de se tornar diabético tipo 2. Se você tem interesse em saber como funciona o método Carbo Fácil, eu deixei um link logo aqui na descrição para você ter mais informações. Também aqui nessa descrição tem as minhas redes sociais, porque é Facebook e Instagram, se você quiser me seguir nesses outros meios de comunicação, lá eu também falo
sobre o controle glicêmico, sobre a alimentação, e assim você se mantém informado e ao mesmo tempo com o controle glicêmico acontecendo. Nos vemos na próxima semana e até mais! Tchau!